vocês a importância e a função das ilustrações para a aprendizagem da criança e também do adolescente. É interessante falar sobre o problema do excesso de verbalismo. Nós, professores, gostamos de falar e às vezes falamos exageradamente, exacerbadamente, e a nossa fala se interpõe no processo de ensino-aprendizagem e também da boa comunicação, justamente como uma barreira à boa comunicação. Conforme disse o filósofo e educador Montaigne, é um incessante vozear aos nossos ouvidos como a despejar algo num funil, e a nossa tarefa se reduz a de repetir o que nos foi dito. E é assim que os nossos alunos se sentem quando a gente não trabalha com ilustrações, quando a gente não aproxima o máximo possível o objeto da aprendizagem da realidade dos nossos alunos. É interessante porque, tanto nas escolas seculares como nas bíblicas, o verbalismo continua sendo o grande mal do ensino. Infelizmente, a maioria dos professores da escola dominical se utiliza da preleção para ministrar suas aulas. Do início até o fim de cada trimestre é o que a gente observa. Os alunos ouvem explanações, informações, comentários, explicações, conselhos, enunciados, definições, e é tudo transmitido somente de forma oral por seus professores. E os alunos mesmo não têm oportunidade de falar, de se colocar, enfim, e às vezes, em função da idade, têm dificuldade de compreender alguns conceitos bíblicos, porque estes conceitos não são ilustrados. Os professores devem mostrar aos alunos elementos relacionados às palavras a que eles se referem. O aluno precisa ter contato direto com a realidade, em lugar de simplesmente ouvir a palavra do professor. Então, o que acontece é o que disse Paulo Freire, né? Paulo Freire contrastou a educação arcaica, antiga, tradicional, que ele a chamou de bancária, com a educação problematizadora, a educação pelo conflito, a educação moderna. Na educação bancária, o que acontecia? Os alunos simplesmente recebiam os conteúdos de seus professores e os professores se colocavam ali como donos do saber, estavam em seu pedestal, não é? E só eles sabiam e os alunos, pobres coitados, tinham que ficar ali simplesmente ouvindo o professor falar, tanto blá blá blá, não é verdade? E o aluno se comportava como um mero espectador, um receptáculo passivo. Paulo Freire também chamou essa forma de ensino ou educação recipiendária. É como se a mente do aluno fosse apenas um recipiente, uma folha em branco em que os professores teriam o direito de escrever alguma coisa ali. Vejam só que situação difícil, não é? E claro que os professores, eles não trabalhavam com ilustrações e nem permitiam que seus alunos se colocassem, perguntassem, questionassem, inquirissem. É claro que esses alunos tinham muitas dificuldades de aprender. Rousseau, ele nos aconselha a evitarmos o verbalismo, principalmente nas aulas que são ministradas às crianças e aos jovens. Ele diz assim, olha, nada de discurso à criança que ela não possa entender. Não tolero as explicações puramente verbais. Os jovens não lhes prestam atenção e nada aprendem delas. E aí a gente sabe que trabalhamos hoje com um novo conceito de ensinar. Ensinar não é simplesmente verbalizar um conteúdo, ou passar conhecimento, ou transferir conhecimento de uma cabeça a outra,
conforme mostra essa figura aqui. Ensinar não é somente transferir o conhecimento da cabeça do professor para a cabeça do aluno. Ensinar é fazer pensar, é estimular para a identificação e resolução de problemas. Então, a gente chega à conclusão de que o aluno precisa ter contato direto com a realidade. O professor, através das ilustrações, vai aproximar o máximo possível o objeto da aprendizagem, os conceitos, as histórias bíblicas que ele está contando para as crianças, da realidade de vida através das ilustrações. O professor precisa mostrar aos alunos os elementos relacionados às palavras que ele diz, que ele se refere. Rubem Alves, grande educador brasileiro, ele dizia o seguinte: quanto mais separado da experiência for determinado conteúdo, mais complicadas serão as mediações verbais. E é uma grande verdade. Então nós temos algumas ilustrações e algumas características que eu quero passar para vocês das ilustrações. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a ilustração ela tem caráter universal. Isso é interessante quando você se comunica com crianças. Então, uma determinada ilustração pode ser vista, entendida e interpretada da mesma maneira por diversas pessoas em diversos lugares. Ou seja, a leitura que a criança faz de uma ilustração, ela faz em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma. Por quê? É a interpretação que ela tem, a leitura que ela faz através das imagens, principalmente as crianças que não sabem ler. Na verdade, elas não leem palavras, não leem letras, mas leem figuras, leem imagens e faz a interpretação dessas imagens. A vantagem de se trabalhar com a ilustração é que a ilustração tem caráter universal. A ilustração também é um recurso versátil. Olha só que coisa interessante, não é? Vemos aqui, eu coloquei como exemplo, vai falar sobre a tentação de Jesus. Quando você mostra uma figura do deserto, a criança começa a se ambientar. Ela tem uma referência e ela tem mais facilidade de entender. A pesca maravilhosa, por exemplo, você mostra o mar, a figura de uma rede, de um barco, de homens pescando. Enquanto você vai contando esse milagre da pesca maravilhosa, a criança vai visualizando essas imagens e vai entendendo melhor e vai retendo também melhor o conhecimento. Rebeca e Isaac, você está contando a história, você mostra um camelo, claro, na história tem camelo. Fica mais fácil dela se lembrar, ao ver a figura de um camelo, a ilustração de um camelo, ela se lembra, se recorda da história bíblica de Rebeca e Isaac. O dilúvio é a mesma coisa. Mostrando um arco-íris, por exemplo, a criança começa a se lembrar da história do dilúvio. Então a ilustração, pessoal, é um recurso muito versátil e deve ser utilizado em nossas aulas. A ilustração é facilmente encontrada também de baixo custo, principalmente hoje com o advento da internet. Mas a gente pode ainda se valer dessas ilustrações encontradas nos livros, nas revistas, nos jornais, em alguns CDs ainda CDs, não é? Que vendem banco de imagens ou sites que vendem banco de imagens na internet, não é? O ideal é você montar um arquivo e adquirir o hábito de colecionar e catalogar figuras. Se você recortar de livros, revistas e jornais, você pode guardá-las num envelope grande, ou numa pasta, ou num arquivo, não é? Se você tem arquivo como a gente fazia antigamente, ou então numa pasta lá no computador, num arquivo com os títulos de cada assunto nesses arquivos, e você vai guardando essas imagens, vai colecionando essas imagens
para quando você precisar já saber onde encontrar. Então a ilustração ela é facilmente encontrada, é um recurso maravilhoso e de baixo custo, ok? Nós temos os cadernos didáticos, que são importantíssimos. Eu estou correndo um pouquinho em razão de que vocês têm pouco tempo para ler tanta coisa, não é? E ouvir também. Mas notem bem, você trabalha com o currículo da CPAD ou com qualquer outro currículo, você pode muito bem construir, elaborar esses cadernos. Olha, você vai colando as figuras, não é? E aí você vai depois pedir para encadernar numa gráfica ou numa papelaria e você vai ter essas figuras todas arrumadas direitinho em forma de caderno que você pode estar passando e contando ali as histórias para as crianças. Outra ideia também são as pranchas, né, de visuais para as histórias bíblicas. A CPAD ela publica essas planchas, mas também outras editoras, e você mesma pode desenhar, pode elaborar ou pode recortar e fazer essas planchas essas pranchas maiores, não é? E utilizar no seu trabalho com as crianças. Olha só como é que fica bonito esse trabalho. Temos também as pranchas de visuais para as histórias bíblicas. Você vai trazendo essas pranchas, você pode elaborar ou recortar de algum material, de algum currículo qualquer, e você vai ilustrando as suas lições. As crianças adoram isso, não é? E elas leem, interpretam. Às vezes você inicia uma história e, mediante a imagem, ela tenta dar sequência a essa história, o que ativa naturalmente as suas habilidades cognitivas, não é? Isso é interessante demais. Então temos aqui algumas observações importantes. A ilustração é apropriada para estudos individuais, também em pequenos grupos, né? Você pode tanto contar a história para uma criança, quanto também, na escola dominical, por exemplo, estabelecer pequenos grupos. Ela vai lhe servir. A capacidade de concretização e adequação da realidade também se torna mais fácil através das ilustrações. E é claro que as ilustrações sempre vão ativar a memória, a lembrança. Se você tem um conceito difícil, intrincado, em que a criança não entende, o adolescente não entende, quando você apresenta uma imagem, uma ilustração, uma figura, uma fotografia, o que acontece? Ela passa a entender e quando ela ver novamente esta imagem, ela vai recobrar todos os conceitos, todas as narrativas bíblicas, tudo que você ensinou será recobrado, não é? Ou seja, virá à tona na memória em função de você ter apresentado à criança ou adolescente uma ilustração. Bom, eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre para que serve o cartaz. Ok? Então até a próxima aula. Desde já, um grande abraço. Muito obrigado por sua atenção.